O José Dirceu, que é um grande figurão do PT, da esquerda, ele disse que a direita está destronando, ou seja, está destroçando a esquerda no discurso. E que as pessoas tendem a se alinhar muito mais com o discurso da direita do que com o discurso da esquerda. Errado ele não está. Só que aí a gente tem que pensar num outro ponto. Quem é a direita do Brasil? Sei lá, a direita do Brasil é o João Dória? Talvez. MBL? MBL é a verdadeira direita? Ou seria o Eduardo Leite? Tarcísio de Freitas? Zema? Quem é a verdadeira direita do Brasil? Pois é, essa resposta é de muito difícil solução. Mas a gente tem que falar de um nome: Bolsonaro, e de um partido: PL. Vocês podem falar o que for, mas o maior nome de oposição hoje à esquerda, você goste ou não goste, é o Bolsonaro. Então, se o MBL ou se os demais da terceira via achavam que ia surgir um nome capaz de representar a direita para enfrentamento ao Lula, isso não vai acontecer. E aí é onde precisa que o discurso do Bolsonaro e do Valdemar da Costa Neto estejam alinhados. Porque a terceira via vai surgir. Mas essa terceira via vai surgir com a bênção do Bolsonaro. Não tenho dúvida disso. E aí, aquelas arestas precisam ser aparadas. Lembra da fala do Costa Neto, que gerou uma confusão aí, que gerou um pequeno racha aí, que o Bolsonaro falou que vai implodir o país, o partido? Pois é, dá uma olhada que tem mais um capítulo dessa novela. Matéria do Guilherme Amado, do jornal Metrópolis. A pedido de Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto passará a ter um assessor cão de guarda. E o que ele vai fazer aqui é alinhar o discurso. O PL, partido de Jair Bolsonaro, está à caça de um nome para ser uma espécie de cão de guarda de Valdemar da Costa Neto, o presidente da legenda, quando ele for em entrevistas. Mais que um assessor de imprensa, o profissional terá o dever de dizer quando Valdemar deve ou não falar, e sempre alinhado com a assessoria de Bolsonaro. A solução foi combinada entre a assessoria de Bolsonaro e o marqueteiro Duda Lima, que atende o PL, como uma forma de evitar novas entrevistas bomba, como a que Valdemar deu no fim do ano passado ao Diário de Mogi, em Mogi das Cruzes, em dezembro de 2023, onde o Valdemar da Costa Neto elogiou o Lula, falou que ele é um ótimo presidente. O que a gente vê aqui é a mais perfeita estratégia política. Se a direita já está vencendo o discurso no debate político, como afirma o José Dirceu, para que a direita vai entrar em conflito, vai ficar entrando em atrito para dar margem para a esquerda combater? Então, o alinhamento é certo. Essa história do cão de guarda, ou seja, do alinhamento de discurso, é mais do que importante. E aí, eles têm que aprender até a abafar alguns pontos, né? Como, por exemplo, do Ricardo Nunes. Eu não gosto do Ricardo Nunes, não apoiaria o Ricardo Nunes. Mas eles já fecharam, já selaram esse acordo. Acaba que vai ter que ser. E aí, vai ter que ter uma discussão e uma conversa uníssona aqui, se eles pretendem, lá na frente, estar de volta com a direita ao poder. Pois é. Vem cá. Outra matéria que eu quero tratar com vocês. Congresso enfrenta Lula mais do que Bolsonaro enfrentou. A Câmara e o Senado também derrubaram 16 dos 30 vetos do presidente Lula analisados em 2023. E aí vocês estão vendo aqui o comentário da Tatiane de Sá Menezes, né? Que escreveu o seguinte: enfrenta, recebe dinheiro e se rende. Pois é, mais ou menos isso aí, tá? Só que tem algumas pautas do governo Lula que são intragáveis, como, por exemplo, quando o Lula derruba o marco temporal. E a frente parlamentar do agro, ela tá batendo de frente em cima disso e desse enfrentamento do Lula. Então,
Tem, tem essa questão das emendas, é um congresso do centrão, muito mais centrão do que a direita. Disseram que seria um congresso à direita, é mentira. Muito mais centro do que direita. Isso é história, balela, conversa para boi dormir. Chega na hora H, eles vão se vender se tiver emenda, ou seja, você vê aí votarem no Dino para ministro do Supremo Tribunal Federal. Só que uma coisa é certa: se o dinheiro acabar, não tem diálogo. Os conceitos, as pautas do Lula hoje são mais impopulares do que nunca. Eu garanto para você. Pega o seu caderninho, vai para a rua aí da sua cidade e pergunta se a pessoa apoia a liberação das drogas. Vai para a rua e pergunta se a pessoa apoia o MST invadir a casa dela. Pergunta se ele apoia aumentar os impostos até a gente pagar 50% de tudo que recebe. Pergunta. Pois é, o governo Lula vai nesse caminho. E são todas pautas impopulares. E aí, meu amigo, não adianta. O governo precisa, o Congresso, os deputados precisam de votos. E apoiar essas pautas impopulares não dá para eles. Então, Lula, enquanto tem dinheiro, tá tudo bom. Deixa a economia entrar em declínio e não sobrar dinheiro que você vai ver o tamanho da bomba. E quando eu digo para vocês que as pautas do governo são impopulares, é por matérias como essa, do jornal Antagonista. A aprovação de Lula recua 9,4 pontos percentuais em Fortaleza, no Ceará. Segundo uma pesquisa do Paraná Pesquisas, o petista é aprovado por 59,5% dos eleitores da capital cearense, reprovado por 37,4%. Tá. Eu quero que você entenda o seguinte. Olha um comentário aqui da Paula aqui, que eu achei interessante. Fui em Fortaleza, povo só falando mal do Lula. Eu ainda disse povo achando que o Nordeste elegeu o Lula. Estão enganados. Donos de barracas, taxistas, Uber, gente de toda a classe social revoltado. O que está acontecendo? Se você olhar os números, vamos dizer que Lula ainda tem 59% dos votos e 37,4% rejeita o Lula. Nós estamos falando de Fortaleza, no Ceará, um dos redutos magnos do Lula. Nós estamos falando do Nordeste. Então, a rejeição está muito grande. Perdeu 9,4 pontos, se comparado à votação que foi computada ao Lula. Ou seja, ele tem queda livre, declínio total, pautas impopulares. Ninguém aguenta mais e ninguém confia nesse papinho de comunistinha, não. Tá, eu tenho orgulho de ser comunista. Ninguém aguenta isso mais, não. Então, vai derreter e derreter muito. E aí, até quem é da esquerda, se elegeu com pauta de esquerda, tá mudando o foco. Tá vendo? Opa, isso aqui é bandeira fora. Eu falei para vocês muitas vezes desse rapaz aqui, ó, Amon Mandel, lá do Amazonas. Faz um bom trabalho. Revista Oeste. Lira pede escolta policial para deputado do Amazonas. Amon Mandel, do Cidadania, denunciou um suposto envolvimento de agentes públicos com o crime organizado. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, pediu à Polícia Federal escolta policial para o deputado Amon Mandel, do Cidadania. O ofício foi encaminhado na terça-feira, dia 16. A medida vale para os compromissos que o parlamentar tiver no Estado. Segundo informações que apontaram nesta Casa de Leis, o deputado tem sido constantemente alvo de crimes de ameaça e constrangimentos ilegais que repercutem nas prerrogativas constitucionais de seu cargo eletivo, argumentou Lira no ofício encaminhado à Superintendência Regional do PF no Amazonas. O Amon Mandel, ele entrou, todo mundo imaginando que seria uma esquerda mesmo, e aí o cara resolveu comprar briga com a criminalidade do Amazonas. E lá eclode a criminalidade. Lá é pesado, a barra é pesada no Amazonas. E o cara resolveu enfrentar. E aí, grupos de policiais estavam envolvidos com o crime organizado. E ele partiu para cima denunciando. E aí está sendo vítima de crime de ameaça o tempo todo. Mas o que eu estou te mostrando é que esse discurso de bandido como vítima da sociedade, de criminoso, de membros de facções
como vítima da sociedade, não está colando em lugar nenhum. E o Amun está ganhando uma popularidade ímpar dentro do estado do Amazonas. E lá temos também o capitão Alberto Neto, que é um deputado do Amazonas também, esse, do Republicanos, bem alinhado ao governo Bolsonaro, apoiador do Bolsonaro. Ou seja, mostra que os deputados mais bem votados não vêm com um discursinho de esquerda, não. Saiu uma pesquisa essa semana mostrando que nas capitais, a esquerda, muitas, nem é citada. Então, todo esse teatro das tesouras que aconteceu em 2022, meu amigo, não vai se sustentar em 2026. Você não tenha dúvidas disso. 2024 agora, você já vai sentir o impacto de tudo isso. Vamos falar da vida dos famosos? Vamos fofocar? Mentira, gente, tô brincando. Tô aqui para fazer fofoca, não. Mas tem a ver com política. Por isso que eu vou falar da vida de artista. Essa moça aqui é a Bruna Marquezine. Namorava o Neymar. É o ponto aqui que a gente sabe quem que era, né? Namorava o Neymar. Depois de usar vermelho, fazer o L, Bruna Marquezine pica a mula, vaza, some, vai para Itália e abandona a gente aqui, não é? Não foi apenas a apresentadora Fernanda Lima, você deve lembrar da Fernanda Lima, também deu uma entrevista que o Brasil tá perigoso e violento demais. Foi embora para Portugal para ter uma vida melhor, né? Junto com Rodrigo Hilbert. Agora, modelo que gestualizaram a letra L com as mãos durante as eleições de 2022 e pouco depois optaram por acenar para o exterior, ou seja, foram embora para Portugal. A Fernanda Lima e o Hilbert. O casal, conforme noticiado pelo Conexão Política, decidiu residir em Portugal. Entre outros motivos, segurança do local influenciou a escolha dos artistas, que consideram o Brasil distante da realidade desejada para a criação dos filhos. Então enfia a gente no buraco e sai correndo. A verdade é essa. Agora, em um gesto semelhante, a artista em destaque é Bruna Marquezine. Ela que vestiu vermelho durante o período eleitoral e fez o gesto do L, agora é cidadã italiana, segundo o jornal O Estado de São Paulo. Nas redes sociais, ela exibiu o passaporte europeu e comemorou Siri toca per amore. Né? Na verdade, na voz de Suzana Vieira, escreveu na plataforma do Instagram. Tá, vamos lá, vamos entender. O que mais teve é essa gente que, pensando só no núcleozinho deles, na bolinha deles, foram lá, fizeram uma aposta Lula, 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 e depois, vaza do Brasil. Vaza do Brasil. Essa gente que faz a aposta do Lula, paz e amor, o amor voltou, essa gente tem segurança armada. Essa gente anda de carro blindado. Essa gente tem toda a condição de estar dentro de condomínios com a mais alta proteção. Essa gente não pega busão, não pega ônibus. Essa gente não compra arroz no supermercado. Essa gente não come comida comum igual a gente, vem tudo prontinho para eles. E para eles é migalha o valor disso. Então, para eles é fácil não se importar com a questão econômica do país. O Brasil estava indo para frente. Estava indo para frente. E aí, o aumento desenfreado dos gastos públicos vai gerar, com toda certeza, reflexos aqui no nosso Brasil. Vou falar de mais uma matéria para vocês. Milei em Davos, ou Davos. Acontece que o Lula abandonou o Davos, né? O Davos. Milei, pelo contrário, falou que vai em Davos, vai plantar a liberdade contra a agenda socialista. O presidente argentino declarou que seu principal objetivo em Davos é plantar ideias da liberdade em fórum que está contaminado pela agenda socialista de 2030, que só trará miséria para o mundo. É verdade. Ele não está errado, não. A grande questão aqui é que o Milei, nós temos que apostar demais, sabe? Quando você estiver na sua casa aí, que você for dobrar o joelho e pedir para o Brasil ir para frente, pede para a Argentina também. Porque se esse cara fizer uma boa gestão na Argentina e conseguir resolver o problema de décadas do socialismo arraigado no país, que tornou o país um verdadeiro caos, vai mostrar para grande parte da América Latina que o caminho não é o comunismo, o socialismo e a mentira desenfreada e hipócrita que essa turma da esquerda mente aí. Não vai mostrar muito bem que não é bem assim. Então, vamos torcer para o Bruno Boa acertar a mão contra a criminalidade, vamos torcer para o Milei fazer um trabalho bem feito,
Vamos torcer para esses países mostrarem que estão se tornando grande potência. Quanto a Davos, o Lula não quis ir. O Brasil pulou para 14º no ranking de lugares onde multinacionais querem investir. O Brasil não tem segurança jurídica, não tem segurança de propriedade. O Brasil tem uma criminalidade muito alta, não tem segurança tributária. Para você ter noção, você pode vir aqui montar uma empresa, de repente tomar uma multa milionária e ter que fechar as portas. Ou você pode entrar com um conflito com o governo, uma Big Tech, por exemplo, um Google da vida, ter que sair do país porque você entra num atrito com o judiciário. É óbvio que o Brasil caiu no ranking de multinacionais que querem vir para cá. Então, a questão econômica faz toda a diferença e a questão econômica, não tenha dúvidas, não tenho dúvidas, não é pauta dos governos petistas. E bem que podia aprender, né? Lula recebeu o presidente do Paraguai, que está fazendo um bom trabalho. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, foi ainda na segunda-feira, o presidente do Paraguai, Santiago Penha, no Palácio do Itamaraty, em Brasília, conforme o governo petista. O encontro teve como pauta a usina de Itaipu, binacional, infraestrutura e o Mercosul. A reunião é a primeira de Lula em 2024. Podia aprender muito. Podia traçar aqui um discurso mais do livre comércio, um discurso mais aberto, igual o Paraguai faz. O Paraguai, se fosse ruim, a gente não saía daqui para comprar coisa lá, né? Vamos começar por aí. O Paraguai que vem se consolidando aí como um país que vem apresentando números melhores do que o nosso Brasil aí, apesar do tamanho ser bem inferior ao país. Então, assim, acho que é uma boa chance que o Lula tinha de aprender muito com o presidente do Paraguai, com o Penha aí, tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo editorial. Um grande abraço e daqui a pouquinho a gente tá de volta com o nosso último editorial do dia.